Olá pessoal, muito bem, hoje nós começaremos a unidade 8, tá certo? A gente não vai seguir o cronograma do livro, porque eu gostaria tem alguns assuntos que eu gostaria de ensinar com vocês de forma presencial. Então vamos trabalhar os assuntos mais fáceis à distância, tá bom? Então hoje nós iniciaremos a unidade 8, que trata-se de comprimento e área, tá certo? E o capítulo 1 da unidade 8 trata exatamente de unidade e medidas de comprimento, tá bem? No sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é o M, tá certo? Nós vamos ver isso, geralmente se usa o metro aonde? Na medida de tamanho de pessoas, no comprimento de uma sala de aula, da sua casa, da mesa, beleza? Então, o metro é utilizado geralmente nessas coisas, porque ela é o comprimento padrão, certo? O fundamental. E também para expressar a medida de grande distância, já que se for maior, coisas muito grandes, não dá para medir em metro, a gente vai medir em decâmetro, hectômetro e o quilômetro, tá certo? E o que são essas três coisas? Essas três coisas são os múltiplos do metro, tá bom? Então nós temos a seguinte observação. O que significa deca? De decâmetro, deca significa 10. Essa palavra é uma palavra grega, tá certo? E o hectômetro, o hector significa 100 e o quilo do quilômetro significa 1000, tá bom? Assim sendo, nós temos o seguinte, que um decâmetro representado pela letra DAM é igual a 10 vezes 1 metro, ou seja, um decâmetro é exatamente 10 metros. E um hectômetro, nós vimos que o hectômetro significa 100 e a sua representação é HM. Então, um hectômetro é igual a 100 vezes 1 metro, ou seja, um hectômetro ele vale exatamente 100 metros. E o quilômetro, representado pelas letras KM. Então, um quilômetro representa 1000 metros, tá bom? Porque eu vou pegar o metro e vou multiplicar por 1000, então 1000 metros. Então, um decâmetro equivale a 10 metros, um hectômetro equivale a 100 metros e um quilômetro equivale a 1000 metros, tá bom? E para expressar as medidas de pequenas distâncias, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são submúltiplos do metro, são aquelas coisinhas menores do que o metro, tá ok? Vamos então entender o que significa cada uma das coisas. De decímetro significa décimo, isso é em latim. O centímetro do centímetro significa centésimo, também no latim. E o milímetros do mili significa milésimo, tá bom? Sendo assim, nós temos o seguinte, um decímetro representado pela letra dm equivale a 1/10 do metro, ou seja, 0,1 metro. E um centímetro representado pela letra cm, é igual a 1/100º do metro, ou seja, 0,01 metro. E o milímetro representado pelas letras mm é exatamente 1 milésimo do metro, ou seja, 0,001 metros. Então, nós temos que 1 decímetro é igual a 0,1 metro, 1 centímetro é igual a 0,01 metro e 1 milímetro é igual a 0,001 metros, tá bom? Eu estou dividindo. Podemos então organizar as unidades padronizadas de medidas de comprimento assim. Ó, nós temos os múltiplos do metro, nós temos a unidade fundamental, que é o metro, e os submúltiplos do metro, né? Como eu falei anteriormente, quilômetro representa-se pelas letras km, hectômetro hm, o decâmetro dam, o metro m, o decímetro dm, o centímetro cm e o milímetro de mm, ok? Nós temos que um quilômetro equivale a 1000 metros, um hectômetro equivale a 100 metros, um decâmetro equivale a 10 metros, um decímetro equivale a 0,1 metro, centímetro é 0,01 centímetro e o milímetro é 0,01 metros, tá bom?
Todas essas unidades pertencem ao sistema métrico decimal, tá bom? Como é que eu faço para transformar uma unidade na outra? Observe que as maiores estão na nossa esquerda, ó. Então, da esquerda para a direita, as minhas unidades elas vão diminuindo, ó. O quilômetro ele é maior do que o hectômetro, o hectômetro é maior do que o decâmetro é maior do que o metro é maior do que o decímetro é maior do que o centímetro e o centímetro é maior do que o milímetro, tá certo? Então, da esquerda para a direita, quando eu quiser transformar um número, se esse meu número está na esquerda, então e eu quero levá-lo para a direita, então eu vou, por cada casa, multiplicar por 10. Por exemplo, eu estou em quilômetro e quero ir para a metro, aí eu conto quantas casas são, aí eu vou contar aí, ó, HM, DAM e M. São 3 casas, então 3 casas eu vou multiplicar por 10, vezes 10, vezes 10, ou seja, eu vou multiplicar por 1000. Se eu estou no hectômetro e quero ir para o milímetro, eu vou contar quantas casas tem. Aí você não conta onde você está, tá bom? Então, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 casas. Se eu tenho 5 casas, então eu vou multiplicar por 100.000, tá bom? Então, cada casa representa 10 vezes, ou seja, 10 vezes maior do que a seguinte. Vamos aqui para um exemplo, ó. Eu tenho 45 quilômetros e eu quero transformar em metro. Aí eu pergunto, do quilômetro para os metros, são quantas casas? Aí você conta aí, ó, hectômetro, decâmetro e metro. São exatamente 3 casas. 3 casas, então eu vou multiplicar por 1000. Por que eu multiplico por 1000? Porque 1000 são 3 zeros. Como são 3 casas, multiplico por 3 zeros, que é o 1000. 45 vezes 1000 metros dá exatamente 45.000 metros. Aí eu quero transformar 86 hectômetros em centímetros. Aí eu tenho que saber do hectômetro para o centímetro são quantas casas. Você conta, ó. Decâmetro, metro, decímetro, centímetros. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então vai ser 10.000. Por que 10.000? Porque no 10.000 tem 4 zeros. Como são 4 casas, 4 zeros. 86 vezes 10.000 centímetros vai dar exatamente 860.000 centímetros. Lembrando, se eu estou na esquerda e quero ir para a direita, eu multiplico cada casa por 10, tá bom? E a transformação das unidades de medida de comprimento, voltando agora, eu estou na unidade pequena e quero ir para a unidade grande. Assim como eu fiz da esquerda para a direita multiplicando por 10, agora eu vou voltar. Qual a unidade com qual a operação contrária da multiplicação? É a divisão. Então, se indo eu estou multiplicando, voltando eu vou dividir. Cada casa eu divido por 10, tá bom? Vamos lá, vamos entender isso. Eu estou com 45 metros e eu quero ir para quilômetros, eu quero transformar em quilômetros. Tem, aí você vai pensar, metros para quilômetros são quantas casas? Você vai contar, ó, metros, né? Estou em metros, aí tem um decâmetro, tem um hectômetro e tem um quilômetro, ou seja, 3 casas. Se são 3 casas, eu vou dividir por 1000. Por que 1000? Porque o 1000 tem exatamente 3 zeros, são 3 casas, 3 zeros. Cada casa é representada por um zero. 45 dividido por 1000, 0,045 quilômetros. E aí, se eu transformar 86 centímetros em hectômetro, aí eu tenho que saber, de centímetro para hectômetro, são quantas casas? Você vai contar lá, centímetros, cheguei em centímetro, hectômetro, então decímetro, metro, na realidade eu quero ir para hectômetro, né? Então, centímetro, aí eu tenho decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. 1, 2, 3, 4. 4 casas, cada casa representada por um zero. Portanto, eu vou dividir por 10.000. Resposta 0,0086 hectômetros. Beleza? Eu quero saber se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Então, resumindo, se eu estou indo da esquerda para a direita,
eu vou multiplicar cada casa por 10. Se eu estou voltando, eu vou dividir cada casa por 10, tá bom? Lembrando que cada casa representa um zero. Agora, vamos para a nossa atividade do dia. Na página 240, nós faremos as questões 1, 2, 3 e 4. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar no grupo que estarei à disposição para ajudá-los. Se gostou do vídeo, dá um likezinho aí que nós estaremos prontos, tá ok?